Olá, hoje, primeiro sábado de julho de 24, eu resolvi gravar logo depois que eu cheguei em casa. Tivemos reunião agora antes, e eu resolvi gravar esse vídeo. Antecipei, eu ia fazer amanhã, mas puxei para agora. Eu tinha comentado que íamos conversar sobre Nabucodonosor, o segundo templo, toda a trajetória de Israel lá no exílio. Mas aí no meio do caminho, entre a semana passada gravando, eu me dei conta de duas coisas. Né? Nessa época, Israel, né, o reino que Davi montou, que Salomão continuou, que Roboão assumiu, ele tinha despertado aquele ódio, aquela revolta, aquela insatisfação entre os vizinhos, né? Porque o expansionismo de Davi, que dá para se ler, ele foi um expansionismo dentro da terra que Deus prometeu para Abraão. Que quando Deus trouxe Abraão para a terra prometida, ele disse assim: tá, agora tu está aqui, tu caminha daqui até o mar, daqui até o deserto, para o norte tu vai para tal ponto, lá nas colinas de Golã, e para baixo, no Sinai. E essa é a terra prometida. Então, o expansionismo de Israel, o expansionismo de Davi, foi dentro desses limites que hoje ainda é o Estado de Israel. Um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, em alguns lugares, mais ao norte, mais ao sul, mas na conformação geral é as terras que foram prometidas para Abraão. Tanto que os acordos que estão acontecendo lá de Israel com os povos limítrofes, com a Jordânia, por sinal, e outros, como até com o Catar, né, são os, os acordos de Abraão. O nome de hoje eles deram para isso. Porque os árabes, o mundo árabe está vendo que não adianta ficar brigando com Israel, só se perde dinheiro nisso. O Catar fez a Copa lá e nunca tinha, desde a criação do Estado de Israel, nunca um avião tinha saído de Tel Aviv para o Catar. E com a Copa do Mundo saíram judeus de Israel e foram ao Catar ver a Copa do Mundo. Então, é dinheiro que está circulando. Então, há necessidade dos árabes mais progressistas, vem essa necessidade. Então, as refregas que aconteceram, as guerras que aconteceram, deixou essa animosidade entre os povos que viviam dentro da terra de Israel. E com os fronteiriços, com o Líbano, com a Síria, né? Acima, né? Com o Egito abaixo. Aí, depois de Roboão, uma série de reis e chega Nabucodonosor. Agora, o que aconteceu, né? Que Israel ficou tão fraco assim de uma hora para outra, que vem a Síria, tira um pedaço, vem Nabucodonosor, pega a Síria, pega Israel, depois pega Judá, toma posse de tudo, vai brigar com os egípcios lá no sul. Então é uma série de reis aí, né? Então, o primeiro rei foi Saul. Moisés e não é um rei, ele é um ele tira o povo, mas não é um rei. Ele não foi aclamado rei, não foi coroado. Aí
Mas Saul, sim, Saul é o primeiro rei. Depois teve um filho de, de Saul, chegou a ser, que é o Efilosete. Ele ficou como rei com a morte de Saul, mas sobre uma pequena parte de uma tribo. Então ele não é um rei de toda Israel. Aí, então, Davi assume, consolida, tira os filisteus, empurra um pouco os sírios, empurra o pessoal do Líbano, manda os egípcios descer mais um pouco, e aí ele consolida um império. Esse império é tocado por Salomão. Só que Davi foi o rei mais amado por Deus, porque apesar daquela escorregada que ele deu quando ele casa com a Batseba, Deus perdoa ele por causa do arrependimento de Davi e Batseba. E por esse amor de Deus com Davi, é que ele determina que todos os reis seguintes de Israel sejam da casa de Davi. Só que Salomão, no afã de manter acordos comerciais, não brigar com ninguém, ele acaba escorregando e acaba voltando à idolatria. Esse é um dos grandes pontos nevrálgicos de toda essa história, é a idolatria. Cada vez que o povo vai para a idolatria, o problema acontece. Mas como Salomão era filho de Davi, ele não puniu Salomão. Ele deixou para o ajuste de contas para o filho de Salomão, Roboão. Roboão quer cobrar um imposto muito alto e o norte, né, da Galileia, que é a Samaria, que aí tem todas as outras 10 tribos, né? A tribo de Naftali, Dan, Gerson, Ruven, enfim, todas as Manassés, menos Benjamim, que ficou com Judá, né? Então todas essas tribos se revoltam contra Roboão e racham o império. Então fica a volta de Jerusalém mais um pouco para o sul, a tribo de Benjamim, e um pedaço do norte até Cafarnaum é a Judéia. Para cima da Judéia, a Samaria se torna um outro país, com um outro rei, sem a linhagem de Davi. A linhagem de Davi fica soberana em Jerusalém, sobre a Judéia e a Galiléia. Depois, então, Israel vai ter um rei, eles vão criar um sistema de leis, um sistema de adoração, sem ir a Jerusalém. Depois de Roboão, nós temos um rei chamado Abias. E ele era idólatra. E eles adoravam o deus Moloque nessas idolatrias. E o deus Moloque era um deus terrível. Tanto que ele exigia que fossem jogadas, ele sentado assim, com as mãos assim, embaixo das mãos de metal dele, incandescente, as pessoas vinham e jogavam os recém-nascidos naquela fogueira. Ele caía naquela chapa ali. Não sei como é que conseguiam fazer esse tipo de sacrifício, mas era assim. Mas o Abias não fica muito tempo, porque ele não é amparado por Deus e logo em seguida ele morre.
e segue então, ele é substituído por Asa. Asa combate a idolatria, destrói todos esses templos idólatras que o Abias construiu. Depois nós temos o Iosafá, que é o Josafá, né? Nós tivemos. Aí tem o Josafá, que volta à idolatria, volta o deus Moloque, né? Após Josafá, nós temos o Georão, que também é idólatra, chega a matar os irmãos para se manter no governo de Judá e da Galiléia. Aí vem Acasias, né? E Acasias ele é casado com uma mulher idólatra, a Jeropó, que aumenta ainda mais a idolatria. E ela acaba matando os descendentes da linhagem de Davi para que exterminar a linhagem de Davi, para acabar com essa história de lá o templo. Então isso tudo está acontecendo em Jerusalém, né? Mas a Atalia, que é a mulher, ela faz essas coisas todas, né? A mulher de Acasias, mas tinha uma mulher chamada Jeoseba e ela protegeu Gedás. E Gedás é criado por um sacerdote. E com 7 anos ele assume o trono de Israel, quando eles mataram a Atalia. Com 7 anos ele começa a combater a idolatria. Só que lá pelas tantas, de novo, né? O sucesso sobe a cabeça e ele manda matar o próprio sacerdote que protegeu ele. E já o reino foi de novo para a idolatria. Aí assume o filho de Jeoás, que é o Anasias. Ele faz uma vingança e mata todo mundo que foi contra o pai dele, contra o Jeoás. Há uma derrota de Hebron, de novo as lutas. Depois nós temos um rei chamado Uzias, que também foi idólatra. Ele não chegou a ser o idólatra de lá bater a cabeça no templo de Moloque, mas ele tem uma discussão com os sacerdotes, que no templo quem queima o incenso é o sacerdote. Ele disse, não, hoje eu quem vou aí queimar incenso. E foi, e queimou incenso. Aí ele arrumou uma doença de pele, que não é a doença conhecida, né? A nossa lepra. É a doença de Tizarate. Aí ele morre por essa doença. Jotão fica no lugar. Depois é Acás, que se vai para o poder. Ezequias, o justo. Foi quando então ele atacou a Síria e o Assuero, personagem esse da novela, a Rainha da Pérsia, né, cerca Jerusalém. Aí o profeta Isaías profetizou que os assírios vão morrer, assume Manassés, que não ouviu os profetas, passa a ser um idólatra. Depois Amon, em 2 anos ele fez tanta maldade e estimulou mais ainda a idolatria. Josias assume
com 8 anos e começa a destruir todos os ídolos. Joacás reina por 3 anos, isso tudo, meninos, reinados de 3 anos, até que chega Joaquim. Joaquim foi advertido por Jeremias: cuidado, tu vai te estrepar com os egípcios e com o Nabucodonosor. Ele não dá bola, Nabucodonosor vem, ataca Jerusalém, bota o filho dele, o Jeroaquim, para reinado, ele permanece 3 meses, Nabucodonosor ataca e leva de exílio toda a corte, mais os sábios, os sacerdotes, destrói o templo, destrói Jerusalém, dispersa o povo, e aí ele põe Zedequias no governo, que era para não incomodar mais. Então, há uma sucessão de reis, idólatras, não idólatras, meninos que assumem, e aí quando o menino assume, está se sabendo que alguém está mandando e não é o menino, né? E tudo isso foi levando Jerusalém, a Judá, a ter, não ter poder para se defender. Porque o reino de Israel, que era a parte de cima, parte norte do estado, lá na Samaria, já tinha sido dominado por Nabucodonosor. Então, sempre que se vê que Israel fecha os olhos e vira as costas para Deus, o Estado de Israel desanda. A Síria, a Líbia e o Egito, com esse estraçalhamento paulatino do Estado de Israel, cada um vai abocanhando uma parte. Nabucodonosor, então, pega todos esses, tudo que está destruído, termina de destruir e toma tudo. Deixa somente uma parte de povo bem, a parte mais rude, né, os pastores, aqueles com a menor cultura, porque os sábios, os ferreiros, os artífices, eles levam tudo para Babilônia. E na Babilônia, eles permitem uma certa liberdade aos judeus, mas aí começa de novo a presença judaica a incomodar. Por quê? O que incomoda esses outros povos quando dominam Israel, dominam Judá, dominam Jerusalém? É que eles não abrem mão da fé no Deus único. Todos os povos à volta são politeístas. É Moloque, é a estaca de Acera, Baal, e todos eles, Marduk, lá na Babilônia, né? Mas eles não abrem mão. Tanto que aí então nós temos na Babilônia, fazem uma grande estátua de Marduk, botam fogo e todo mundo se ajoelha. E 3 judeus não se ajoelham. E eles são os sábios do palácio, esses 3 judeus. São 3 colaboradores de Daniel. Daniel não foi porque estava acamado.
E aí, então, não se ajoelharam para o Marduk, contrariaram a ordem de Nabucodonosor, jogam os caras na fogueira, eles não queimam, e as pessoas olham lá dentro, e existem 4 pessoas lá dentro. Aí o Nabucodonosor fica em pânico. Como assim? Não morreram? E aí ele tem que engolir e dar uma aliviada, mas os inimigos dos judeus sempre ficam com isso. Eles não ajoelharam para que render graças ao Marduk. Mais tarde vão jogar o Daniel na cova dos leões. Ele sai de lá 3, 4 dias depois, entram lá, tá o Daniel confraternizando com os leões, né? Então, toda vez que Israel se afasta de Deus, o Estado de Israel sofre. Com a morte de Nabucodonosor, Nabucodonosor é substituído por um filho. Esse filho tem o reinado curto, porque o segundo filho, que é belicoso, dá um jeito do primeiro morrer para ele assumir. E quando ele está lá, numa determinada noite, fazendo uma festa lá, um banquete, e aí ele manda buscar todas as taças, os pratos, as bandejas que eram de trabalho do templo para servir aos seus convidados. Foi quando aparece então aquela frase escrita a fogo na parede. O Daniel é chamado para interpretar, porque ninguém conseguiu interpretar aquela frase. E o Daniel olhou para o rei e disse: Olha, tu vai morrer essa noite. E não, quem estava às portas da Babilônia era Ciro. E Ciro domina a Babilônia, mata o segundo filho de Nabucodonosor. E dentro dessa, de ter visto a frase, visto Daniel, ouvido as histórias, então Ciro, 65 anos depois que eles foram retirados da Babilônia, que a Babilônia retira eles de Judá e de Jerusalém, ele permite que ele, o judeu que quiser voltar para Israel, para Judá, para Jerusalém, para Galiléia, pode voltar. E eles voltaram. E começam a limpar Jerusalém e reconstrói o templo. Essa história, então, a gente segue na próxima gravação. Boa noite, minha gente.